capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas 2 versos dessa carta de Paulo, que tem como destinatários os romanos, a igreja de Roma, uma igreja que, mesmo diante de tanta perseguição, foi uma igreja, meus irmãos, que foi muito atrelada às leis, né? Tanto é que a gente vai perceber Paulo falando sobre muitas leis e justificação dentro da carta de Paulo aos Romanos. Mas nós vamos perceber também que ele traz uma realidade da nossa vida. Eu gostaria que rapidamente os meninos pudessem colocar no Data Show o primeiro slide. O que é o artigo 11, antes de nós lermos a palavra do Senhor? O que vai tratar? O artigo 11 trata: Deus, vendo a perversidade, a ingratidão e o desprezo com que os homens lhe retribuem seus benefícios e o castigo que merecem, cheio de misericórdia, compadeceu-se deles, jurou que não deseja a morte dos ímpios. Além disso, amou-os e mandou declarar-lhes em palavras humanas sua imensa bondade para com eles. E quando os pecadores nem com tais palavras se importavam, ele lhes deu a maior prova de seu amor. E qual foi a maior prova? Enviando-lhes um Salvador que os livrasse completamente da ruína e da miséria, da corrupção e condenação, e os restabelecessem para sempre no seu favor. Esse é justamente o artigo 11 da breve exposição, dentre desses 28, breves exposições das doutrinas fundamentais do cristianismo. Então vamos perceber isso, meus irmãos, como o nosso Deus foi compassivo diante da perversidade, diante justamente dessa ideia que o homem teve em querer obedecer, ouvir a voz mais da serpente ou o próprio diabo do que Deus. E isso trouxe uma consequência terrível sobre a humanidade. O presbítero Luiz Carlos, na próxima quinta-feira, ele vai falar de uma forma mais específica a respeito da queda do homem. Mas hoje nós vamos relatar sobre da perversidade do homem e o amor de Deus, ou seja, nós vamos falar sobre o amor imerecido que nós recebemos do nosso Deus. Vamos lá, Romanos 5, capítulo de número 5, versos 8 e 9, está escrito assim nas Escrituras Sagradas: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, meus irmãos, justificados já, regenerados. Jesus Cristo já morreu por pecadores que já foram salvos, libertos, tá tudo ok? Não! Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. E de quem Paulo está falando? Claro, evidente, da ira de Deus. E terrível coisa é cair, ou pessoa cair na mão dos Deus vivo. Meus irmãos, nós vamos, é claro, nós não vamos abranger muito, mas nós vamos resumir algumas partes. Pode jogar outro slide aí, minha querida. O que nós vamos ver aí? Pode colocar. Nós vamos dividir em 4 situações aí. A primeira delas, nós vamos falar sobre a perversidade dos homens. Depois nós vamos falar a respeito, Deus se compadece dos homens. Depois, a maior prova do amor divino. E por fim, Deus enviou um Salvador, e esse Salvador é a pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos falar rapidamente desses 4 pontos aí que estamos vendo no slide. Pode passar o próximo slide. O que mais nós vamos olhar, perceber? Que devemos considerar alguns pontos. Quais as considerações que precisamos ter? Primeiro, o pecado perverteu os homens, os quais se tornaram, em relação a Deus, ingrato e o que mais? Desprezadores.
Então nós precisamos considerar nesse estudo essa questão. Segunda questão que nós vamos considerar nesse estudo: apesar disso, segundo lugar, o Senhor se compadeceu deles, amou-os e não cessou de declarar-lhes a sua bondade. Terceiro ponto que nós vamos considerar no estudo: durante séculos os homens resistiram às manifestações do amor divino para com eles. E por fim, quarto, nós vamos considerar nesse estudo: na plenitude dos tempos, o Senhor lhes enviou a maior prova do amor que lhes tinha, e quem é o seu Filho unigênito para salvá-los. Então entenda bem, meus irmãos, quando Paulo, escrevendo aos romanos a respeito dessas veracidades, aqui esse artigo, ele de uma certa forma resume um pouco da severidade das coisas de Deus concernente a um homem pecador. Quais são as consequências que o homem trouxe diante de tudo isso? Foram coisas terríveis, mas vamos perceber justamente isso, que o amor de Deus encobriu todas essas coisas e continua encobrindo todas essas coisas por causa de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender, pode o próximo slide aí, nós vamos também perceber sobre 3 grandes falhas dos homens que nós vamos aqui. Primeiro, nós precisamos entender que os homens falharam de forma grandiosa, porque eles foram uma geração corrupta, porque foi uma geração contra Deus e está sendo contra Deus todos os dias. Segundo, porque essas pessoas não se envolvem com Ele na relação de filhos. E em terceiro, nós vamos perceber aqui que eles são culpados e responsáveis pela mancha que se cobrem. Então vamos lá, meus irmãos, fazendo essas considerações, o que nós vamos entender aqui sobre a perversidade dos homens? No texto de Deuteronômio, capítulo de número 32, nós vamos perceber claramente, depois, claro, quando Deus liberta o povo, através de Moisés, se há toda essa conjunção de palavra do nosso Deus para ensinamento. Deus instrui o povo como deveria andar, envia as tábuas, os 10 mandamentos para que o povo pudesse obedecer. Mas antes de Moisés morrer, ele faz algumas considerações importantes para esse povo. No capítulo de número 31, você vai perceber ali que Moisés, ele agrava a visão de Deus concernente ao povo. Se você puder abrir aí, Deuteronômio, capítulo de número 31, justamente no verso de número 16. Olha só o que se é dito a respeito do que Deus pensa a respeito do povo, e fala as seguintes questões, as últimas disposições que Moisés traz para Josué, que seria o sucessor de Moisés. Verso de número 16, olha só as seguintes palavras que são proferidas. Disse o Senhor a Moisés, depois de observar todo Israel, a sua vida, o seu contexto, a visão moral de Israel, a forma de conduta de Israel, mas Deus fala as seguintes palavras para Moisés antes de ele morrer. Diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Deus mostrando a grande perversidade de um povo que se afastou de Deus. Então no capítulo 32, no cântico de Moisés, mais uma vez, ele expressa as mesmas palavras, o mesmo sentido, melhor dizendo, do que o próprio Deus fala. Capítulo 32, verso de número 4 e 5, olha só o que está escrito no cântico de Moisés: eis a rocha. Quem é a rocha? Deus. Suas obras são perfeitas, ou seja, tudo que Deus fez foi perfeito, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade,
e não há nele injustiça, é justo e reto. Verso de número 5: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas é geração perversa e deformada. Observe bem, o que estou lendo aqui são textos que falam sobre a perversidade do homem. Um homem que foi liberto pelo cativeiro egípcio, ou seja, Israel, homens que foram tirados, e teve como exemplo justamente a pessoa de Deus, mas ele se mantém em corrupção. E quando se dá essa corrupção, a perversidade do homem? Claro que tudo tem um início no Éden. A mulher peca, logo o homem peca. Todos dois são expulsos do jardim do Éden. Deus coloca um anjo guardando o Éden. Aí parece que tudo ia ficar por ali. Não. Nasce Caim e Abel. Agora Caim matou Abel. O primeiro homicídio no mundo, por causa que a perversidade chegou no coração do homem. E não para por aí não. Caim é expulso da presença de Deus, que para mim aí, meus irmãos, é o fator de maior maldição para o ser humano, é estar longe de Deus. Quando nós lemos aí, justamente no capítulo 4, quando Caim é expulso, é claro que Deus coloca nele um sinal. E eu quero dizer aqui, meus irmãos, que existem vários pensamentos concernentes ao sinal de Deus. E o fator aqui não é pele, cor de pele, tá? Porque se há um entendimento que o sinal que Deus coloca em Caim é justamente ele ter uma cor de pele diferente das outras, mas não é, pode ser outra coisa aí. Então eu não acredito aqui desse posicionamento meio que racista, né? Não concordo, eu não concordo com esse tipo de pensamento. Mas houve um sinal em Caim. Mas o problema não foi o sinal que Caim recebeu, foi o fato de ele receber a pior maldição, é de afastar-se da presença de Deus. Para mim isso foi um ponto-chave na vida de Caim, quando está escrito no capítulo 4, verso 11, que Caim afastou-se da presença de Deus. Ele fugiu da presença de Deus, é claro que no bom sentido aqui, porque ninguém consegue se ausentar dos olhos do Senhor, mas ele se afasta de todas as ordenanças de Deus. Tanto é, meus irmãos, que a geração de Caim não foi uma geração boa, não. Temos um dos seus filhos chamado Lameque, foi o primeiro homem a possuir 2 mulheres. A poligamia começa com o filho de Caim. E a gente sabe que não é a ideia de Deus o homem ter mais do que uma mulher, é ter uma só mulher. Deixa, pois, o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e não se unirá às suas mulheres. Então observe bem, o pecado que trouxe a perversidade, o que gerou no coração do homem? Gerou o pecado, a desobediência, logo gerou morte, gera a poligamia, e isso vai se alastrando. Aí chega em Gênesis 6, nós percebemos que ali se há uma associação entre os filhos de Deus e os filhos do homem. Há também uma posição aqui dizendo que esses filhos de Deus são os anjos. Não, meus irmãos, não são os anjos, não. Esses filhos de Deus é descendência de Sete, que praticamente substituiu a pessoa de Caim. Então os filhos de Sete, que eram filhos de obediência, filhos tementes ao Senhor, agora se envolvem com as filhas dos homens, ou seja, eles abrem mão de uma geração que deveria se santificar e se envolve com mulheres que Deus não queria que eles se envolvessem, capítulo 6 de Gênesis. Então se há uma aliança ali que Deus não se agrada, e nessa aliança o que se gera? Uma perversidade sendo multiplicada e potencializada, ao ponto de vir o quê? O dilúvio. E o dilúvio, claro, trouxe um grande ensinamento. Mas o dilúvio, meus irmãos, pôde matar a natureza pecaminosa do homem? Não. Porque vai lá agora quem? Cã, filho de Noé. Noé se embebedece porque pegou lá, comeu as uvas, né?
E certamente eram alguns com um teor bem grande de alcoólico, que talvez ele não sabia, ele fica embriagado, e Cã agora o que faz? Envergonha seu pai. Observe bem, meus irmãos, a partir daí, Noé diz aos seus filhos, Sem abençoou, Jafé abençoou, e a Cã amaldiçoou. E disse à geração de Cã, que essa geração de Cã haveria de quê? De ser escravos dos seus irmãos. E a gente sabe, meus irmãos, que a descendência de Sem são os asiáticos, a descendência de Jafé foram os europeus. E quem ficou com a descendência de Cã? Os africanos. Agora, graças a Deus, que essa maldição é quebrada na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Então a gente observa aqui como houve que a perversidade, ela trouxe destruições uma atrás da outra. Então, com esse desastre da queda dos nossos primeiros pais, a perversidade, meus irmãos, tomou conta do coração humano. Todas as pessoas que nasceriam após a queda, já nasceriam com natureza de pecado. Então essa questão de falar, a criança é inocente, ela é inocente pelo fato de ainda não conhecer ou não ter o conhecimento do certo e errado, só que ela já nasce em pecado. Todo ser humano nasce em pecado, fruto do desastre da queda dos nossos pais. Outra questão que eu gostaria de que os irmãos entendessem, que essa natureza, a partir da queda, contrariou tudo o que era Deus. Foi contrariando, porque essa natureza é contrária às coisas divinas, é contrária às questões celestiais. Então nós vamos ver a destruição, evolução da perversidade, ela de forma contínua, e ela é evolutiva, e foi se alastrando, chega em Abraão, há uma briga entre os servos de Abraão e Ló. Ló vai para onde? Para Sodoma e Gomorra. Agora deixa eu chamar a atenção para os irmãos uma coisa aqui, porque se há um entendimento que Sodoma e Gomorra foi destruído, porque se havia muitas questões ali de imoralidade. Mas quando nós lemos em Ezequiel, capítulo de número 16, eu vou até abrir para os irmãos aqui observarem bem, qual foi uma das razões que também Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da perversidade. Tem como achar aí, meninas? Ezequiel capítulo 16, versos 49 e 50. Eu vou ler aqui no Data Show juntamente com os irmãos. Olha só, as razões que também Sodoma e Gomorra foram destruídos. Capítulo 16, versos 49 e 50. Verso 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Verso 50. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Uma das razões porque Sodoma e Gomorra foi destruído, além da imoralidade, eles também, meus irmãos, eram indiferentes. Em que sentido? Eles não se importavam com os pobres. Havia, meus irmãos, ali uma rejeição aos pobres, aos necessitados. Então não é apenas o fator imoralidade, que alguns ali queriam se deitar com os anjos. Não é questão não, até mesmo porque, se quisesse os anjos ali em forma humana, é claro, se o anjo quisesse dar um tapa na cara de um anjo, dava tranquilamente, meu irmão, porque em força os anjos é bem superior a nós. Mas não foi apenas a questão imoral, de um desregramento na área sexual, mas também foi a indiferença com os pobres, com os necessitados, e também isso gerou destruição, porque o despertar do pecado trouxe também uma divisão muito grande e empobreceu poderosamente toda a nação.
Outra questão que precisamos analisar nesse primeiro ponto é a respeito, meus irmãos, de que essa doutrina que nós chamamos de depravação do homem, ela é verdadeira. Então essa doutrina que estamos falando aqui sobre a depravação do homem por causa do pecado, ela traz um distanciamento muito grande a respeito de Deus. Infelizmente, a mente humana, os desejos do homem, o físico do ser humano, ele sim sofreu a queda, por causa da queda. Ele teve consequências terríveis. Eu creio que Adão tinha um QI fora do comum. A inteligência de Adão foi afetada por causa do pecado. A inteligência e a sabedoria também de Eva foi muito prejudicada por causa do pecado. A alma do ser humano também foi prejudicada por causa do pecado. O físico, todo o nosso corpo, os nossos órgãos, os nossos ossos, nossas células, o cérebro, o pulmão, todo o organismo vital ou não, também sofreram por causa da queda do homem, porque quando o pecado chegou, trouxe destruição para toda a humanidade. Então o que podemos ainda avançar aqui? Que graças a Deus, que por causa do Emanuel que veio ao mundo, a perversidade do mundo começou, meus irmãos, a ser destruída também, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim, com a vinda de Jesus Cristo, muitos ainda continuam o quê? Pervertidos. Agora você pergunta o seguinte: mas pastor, como está escrito lá em João 19:15? Vamos ver, antes de eu fazer o comentário, o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 15. Olha só o que está escrito aí. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha só, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio. Ele desceu, está entre nós, morreu, e mesmo assim, os homens, na sua perversidade, continuaram rejeitando a pessoa mais santa nessa terra, chamada Jesus Cristo. Não quero dizer aqui que Jesus não tem poder para mudar, mas mesmo Jesus Cristo vindo a este mundo, morrer pelos pecadores, as pessoas continuam insistindo em ficar em sua perversidade. Mas por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, que é contra Deus. Então, por mais, e glória a Deus porque veio o Salvador, muitas pessoas ainda persistem em permanecer no pecado, mesmo tendo consciência que aquilo é errado. É isso que às vezes não dá para entender. As pessoas sabem que estão errando, mas se mantêm no erro, porque não querem talvez reconhecer o seu pecado, a sua humanidade decaída, e confessar o seu pecado. Mesmo assim, meus irmãos, graças ao nosso Pai por quem enviou seu Filho, o pecado, ele separou essa relação de nós como filhos diante de Deus. É certo modo que todos são filhos de Deus, sim, como criaturas saídas das suas mãos, certo. Mas pensemos bem, o pecado nos distancia do relacionamento com o nosso Pai. E esse distanciamento, ele é terrível. E nisso, o que pensa o profeta quando diz, em Malaquias capítulo de número 2, verso 10, que quando alguns chegaram e falaram, o profeta dizendo: não temos todos nós o mesmo Pai? Quando estava falando para o povo de Israel, vocês não têm entendimento que nós temos um Pai? Porque o povo tinha esquecido que tinha um Pai. E ele continua dizendo: não nos criou o mesmo Deus? Falando para o povo, não falando para o pessoal que era pagão, estava falando para Israel: gente, nós somos o filho do mesmo Pai.
Será que esse Deus não nos criou? Mas por que ele estava fazendo essa pergunta? Porque Israel abandonou o seu pai, o Pai Celestial. Em vez de se tornarem filhos de Deus, se tornaram filhos rebeldes. Perderam a dependência, perderam, meus irmãos, a comunhão, perderam a liberdade de um relacionamento com Deus, perdeu o desejo afetuoso de estar com Deus, mas preferiram se manter no mundo e com as concupiscências deste mundo. Obrigado, Joaci. Então observe bem, meus irmãos, Adão, a partir de Adão, obrigado, querido. Adão preferiu perder a comunhão com Deus e manter-se com a palavra do inimigo. E hoje, nos dias de hoje, as pessoas preferem continuar no mundo e se distanciar no seu relacionamento com Deus. Quero dizer o que eu disse ontem na hora nona. Não confundamos os pensamentos de Deus. Primeira epístola de João fala: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João aqui, meus irmãos, é pá. Então a gente pensa, não, eu posso continuar pecando, que Deus continue me amando. Eu posso continuar fazendo o que Deus não ama e Ele vai me perdoar. Meu irmão, não perdoa não, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. O amor de Deus é grandioso, é. A misericórdia dele não tem fim? Tem. Não, claro que não. A misericórdia dele dura para sempre. Porém, nós não podemos ficar tentando Deus, porque Deus não se tenta. E tem muita gente brincando com as coisas de Deus, brincando. Ah, eu posso pecar que Deus vai me perdoar. Deus perdoa pecados quando são arrependidos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nesse caso, eles preferiram ser filhos da rebeldia. Por isso que, voltando ao Deuteronômio 32, que quando Moisés, antes de morrer, faz um cântico, e ele fala justamente no verso de número 5, que Deus fala, olha, esse povo vai se prostituir, esse povo vai me abandonar, esse povo não quer mais ser filho de Deus, e não deu outra. O povo se perverteu, o povo se prostituiu, e não quiseram mais o Pai. Outra questão que precisamos entender, que esses seres humanos, nós somos sim culpados e responsáveis pela mancha que está em nós. Tem muita gente que culpa a Deus porque está em pecado. A culpa foi de Deus. Não, meus irmãos, a culpa é nossa. O pecado não foi uma fatalidade, foi uma escolha. Quando Adão e Eva pecaram, não foi uma fatalidade não. Foi uma escolha. Foi a escolha que eles fizeram. Eles fizeram uma escolha. A mesma escolha que Deus colocou diante deles, olha, vocês podem comer tudo, mas não comam daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal. Então, quando o endemoniado da serpente estava lá, tentando, atazanando Eva não pecou por fatalidade, pecou porque fez uma escolha. Foi ela quem escolheu isso. Então a gente pode tirar da mente, pecado, uma coisa que aconteceu, não teve como eu resistir, aconteceu, fazer o quê, né? É como às vezes o marido, casado, né? Está ali com a sua esposa, aí de repente chega, ele se deita com a mulher, fazer o quê? Sou homem. Ele tem uma escolha. Todos nós temos uma escolha para ser feita. Então, meus irmãos, não vamos achar que o pecado nós cometemos por fatalidade, cometemos porque nós escolhemos pecar. Então, a responsabilidade caiu sobre Adão e todos os seus descendentes. Eu acho interessante, meus irmãos, que o Tiago, ele faz uma bela observação, muito importante, que ele diz o seguinte, Tiago, capítulo de número 1, versos 13 a 15. Olha só o que Tiago fala. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não tenta ninguém, tá? Deus ele pode provar. Agora a tentação Deus não dá não. Então vamos lá. De Deus sou tentado.
porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Verso 14. Pode passar, meu jovem, verso 14 aí. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E por fim, verso de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera o quê? Morte. Então vamos chegar, Deus me tentou. Oh, Deus colocou uma mulher para eu trair, porque estou sendo provado por Deus. E Deus vai provar alguém para cair em pecado, meu irmão? Né? Deus não vai provar ninguém para cair em pecado, não. Você acha que Deus quer que o ser humano se afaste dele? O próprio Isaías fala que as nossas iniquidades fazem separação com Deus. Deus não quer estar separado, não. Então vamos esquecer esse negócio de que estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Nós caímos porque às vezes fazemos a escolha de cair e de pecar. Então nós somos culpados disso. Mas eu quero levar a um ponto muito importante. Ponto 2. Graças ao nosso Pai que Ele se compadeceu dos homens. Apesar do homem ter pecado, Deus se compadeceu, meus irmãos, e durante séculos, décadas, Ele manifestou a sua bondade, generosidade, misericórdia. Ele revelou-nos, meus irmãos, a sua vontade. Durante séculos e séculos, o nosso Pai vem trazendo misericórdia sobre a humanidade, trazendo graça sobre a humanidade, durante esses séculos e séculos que os homens têm pecado contra Deus. E não é pouco pecado, não. Eu fico imaginando aí, 7 bilhões de pessoas pecando contra Deus. Será que é brincadeira, meus irmãos? Você já parou para pensar nisso? 7 bilhões, ou aproximadamente, ou mais, desconsiderando as crianças pequenas de colo e aquelas que ainda estão para gerar filhos. Mas mesmo assim vão nascer em pecado. Já parou para pensar nisso? O profeta Isaías, meus irmãos, quando faz o seu lamento, interpreta dizendo o seguinte, capítulo 1 de Isaías, versos 2 e 3, está escrito o seguinte, olha só o que o profeta, ele expressa quando escreve aqui no seu livro. Achará Isaías, capítulo de número 1, verso 2, ouviu, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Verso de número 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Quando o profeta levanta um clamor diante do povo de Israel, falando que o jumento, o boi, os animais sabem do seu dono, mas Israel não tem interesse de entender e nem entende o que Deus está falando. Isso é a prova como Deus tem sido misericordioso com o povo que Ele escolheu, mas mesmo assim, até os dias de hoje, tem povo que ainda insiste em estar distante dEle. Então, meus irmãos, a história das Escrituras vão relatar várias experiências de muitas gerações e de muitos povos. Povos esses que durante a história experimentaram o grande amor de Deus, mas mesmo assim preferiram continuar ainda em suas perversidades. O nosso Deus sempre foi em busca dos homens. Dificilmente os homens às vezes procuram Deus, mas Deus, em toda a história bíblica, foi Ele quem procurou o homem. Quando Adão pecou, foi Adão que procurou para se confessar para Deus? Foi, meus irmãos? Quem é que foi em busca de Adão? Deus. Foi Deus que foi ter uma conversa com Adão. Porque no mínimo era para Adão ter a consideração, pelo menos a consideração de falar sobre o seu erro para Deus. Por mais, é claro que Deus, por ter o atributo da onisciência, da onipresença, já sabia.
Quando ele perguntou, Adão, onde tu estás? Aqui parece até piada, né? Como é que Deus vai perguntar sabendo estar? Mas ele queria saber, não era o estado físico de Adão. Deus estava perguntando para Adão qual era a condição da alma dele. A pergunta aqui não é não é a pergunta geográfica. É justamente uma pergunta da localização, da perdição onde ele se encontrava. Então Adão, no mínimo, por consideração, deveria chamar Deus. Deus, vem cá. Como o Senhor conversa como ele conversava, né? Sempre no crepúsculo lá da noite, chamava Deus ali, tinha esse diálogo com Adão. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa era linda isso, né? Deus chegando no jardim para conversar com Adão. Coisa linda, né, irmão? Mas ele perde isso. Então a gente percebe que foi Deus que sempre buscou resgatar o ser humano. Petros fez uma oração aqui, que é uma oração bíblica, que quem é que nos achou? Jesus Cristo. Não fomos nós que achamos Jesus Cristo. Foi Ele que nos achou. Porque quem é que está perdido na história? Não é Jesus não, meu irmão. É o ser humano que está perdido. Então Deus sempre buscou. Buscou o homem. Mas o homem permaneceu aonde? Na sua ingratidão e na sua rebeldia. É o homem fugindo de Deus, é o homem evitando, é o homem desprezando, é o homem escarnecendo, é o homem fazendo tudo ao contrário que Deus manda. Por quê? Por causa dessa doutrina que estamos também trazendo aqui, que está implícito, que é a doutrina da depravação do homem. O homem se depravou por causa do pecado, e ele continua depravado por causa do pecado. Vamos avançar. Diante dessa busca do Deus Todo-Poderoso, concernente à criação que se perdeu, e que eu acho mais interessante, meus irmãos, que os animais têm mais obediência a Deus do que os próprios seres humanos. Porque é claro que, se por muito tempo se acreditava que o ser humano era um animal racional. Não é assim que a gente aprendia nas escolas, né? Nós temos um animal racional e um animal irracional. Bem, meus irmãos, eu não vim do macaco. Se alguém veio do chimpanzé, eu sinto muito, né? Mas eu não vim do macaco, não. Eu não vim nem do King Kong, nem orangotango, nem macaco de pele queimada. Nenhum ser humano veio do macaco, porque Deus não é animal. Quando Deus falou que Ele criou um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, então isso aprova que nós não saímos de animais. Nós fomos criados diretamente de um Deus divino e poderoso e santo. Então essa teoria que coloca aí que o homem, né, é um ser primitivo, é uma evolução do macaco, eu não sou evolução de nada, em nome de Jesus Cristo, né? Não, de forma nenhuma. Mas, observe bem, o homem, mediante a tudo, continua sendo ingrato. Ele continua crescendo, tendo conhecimento, mas continua na sua ingratidão. Então o Senhor Deus, cheio de misericórdia, para com a sua obra-prima, que é o ser humano, a sua criação, é fato que Deus não desejava uma morte contínua do ser humano, porque o pecado, o salário do pecado é a morte chegou. É claro e evidente que Deus não quer de forma nenhuma que as pessoas morram sem salvação, porque depois dessa morte física não há arrependimento, não existe purgatório. Ninguém poderá, meus irmãos, nos ressuscitar novamente, a não ser Jesus Cristo. Mas observe bem, não tem como mais orarmos por pessoas mortas, não tem como mais nós intercedermos por pessoa morta, porque Hebreus fala, depois da morte, segue-se a juízo. Quem confessou Jesus como Salvador, aguarda a volta dele para ser ressuscitado e depois arrebatado aos céus. E quem morreu sem Jesus Cristo, aguarda a volta de Jesus Cristo para a condenação eterna. Não tem meio termo. O negócio com Deus é sim, sim, não, não, e ponto final. Mas o nosso Deus procura sempre resgatar o ser humano. Ele não quer que a gente morra sem salvação. Eu não consigo, meus irmãos, isso é claro que se há várias linhas de pensamento a respeito, mas eu creio que Deus não quer que as pessoas morram sem antes ter o conhecimento da palavra. Tanto é que a volta de Jesus Cristo se dará quando todos tiverem o conhecimento do quê? De Jesus Cristo.
Aí virá o fim. E diante disso tudo, qual foi a maior prova do amor divino? Durante séculos, os homens resistindo à manifestação do amor de Deus para com eles, mas ele, mesmo assim, deu a sua maior prova de amor ao ser humano. E qual foi a sua maior prova de amor? Jesus Cristo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que os irmãos pensem em casa. Quem mais Jesus ama? Melhor dizer, perdão, quem mais Deus ama? Jesus Cristo, seu Filho, ou o ser humano criado por Ele? Vocês já se perguntaram sobre isso? Quem mais Deus ama? Se é a Jesus, como seu Filho unigênito, ou se o ser humano criado por suas mãos? Vocês nunca se perguntaram sobre isso, não? Eu já me perguntei várias vezes. Porque eu fico perguntando assim, que amor é este que pega o Filho, santo, imaculado, perfeito em tudo, autoexistente, sublime poder, suficiente, perfeito, poderoso, Senhor e Deus, no mesmo poder do que o Pai, com o mesmo poder que o Espírito. Todo o atributo, comunicáveis e incomunicáveis, esse Jesus Cristo tem. Então observe bem, olha que amor é esse, tanto do Pai como do Filho. O Pai envia, porque Deus amou muito da maneira, João 3,16, e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe bem, há um imenso, poderoso amor do Deus poderoso para com seu Filho. Aí ele olha para seres criados como nós, porque antes de Jesus Cristo todos nós éramos criaturas. Todos eram criaturas, porque nós perdemos, meus irmãos, por causa da queda de Adão, o privilégio de ser filhos. Então, a partir do pecado, todos são criaturas do nosso Deus, criados por Deus, claro, de uma forma totalmente diferente de qualquer ser criado, como terra, como planta, como animal. Nós somos a criação de Deus de forma diferenciada. Temos alma. Se nós morremos, a nossa alma volta para Deus. Se o animal morre, acabaria a vida dele. Ele não tem alma pós-morte. A planta, quando morre, ela não tem alma pós-morte. Se a água tem a sua escassez, se o lago há uma escassez de água, por mais que a água é vida, se ela não existir, ela não tem alma pós-morte. No bom sentido. Se a árvore morre, ela não tem alma pós-morte. Ela morre ali. Se extingue toda a sua existência. Mas o ser humano não, criado de forma diferente. Do barro da terra sim, dos elementos e substâncias de terra. Mas é soprado sobre o boneco de terra fôlego de vida e se tornou alma vivente. Então é um ser criado, diferenciado de qualquer natureza, de qualquer planeta, de qualquer sistema solar. O sol tem vida, mas não tem alma. A lua tem vida, mas não tem alma. Pássaros têm vida, voam, mas também não têm alma. E observe bem, os animais obedecem muito mais a um Deus vivo, não tendo alma pós-morte, do que nós que temos a vida, o sopro de fôlego de vida. Deus fala para o grande peixe, engole aquele desobediente chamado Jonas, vai lá e engole. Ainda mantém lá o desobediente com vida dentro da barriga. Eita! 1 Reis, quando fala sobre o profeta que profetiza contra Jeroboão, aí Deus fala, não volte pelo mesmo caminho, não coma nem beba, você vai, continua a jornada, aí vai lá e desobedece a Deus, aí o leão mata o profeta, e se você lê nas escrituras sagradas, fica o leão e o jumento do lado do corpo do profeta, e o leão não come o jumento, mas matou o profeta. E fica lá, Petros, o leão e o jumento do lado do corpo, mais obediente que o ser humano. Mas mesmo assim, aprove Deus com toda a nossa depravação, com todas as nossas iniquidades,
com todas as nossas omissões, negligências, rebeldia, enviar o Consolador. Meus irmãos, qual a maior prova de amor que a gente pode ter de Deus, a não ser isso? A maior prova de amor de Deus não é nos dar carro novo, não é nos dar emprego. A maior prova de amor que Deus tem por nós não é colocar a semente na mulher estéril para que ela possa ter filhos. A gente acha que a maior prova de amor para Deus para com a nossa vida é um pai ter 30 filhos, que é uma bênção muito grande. Eu profetizo na vida dos solteiros, em nome de Jesus Cristo, depois que casam, né? A maior prova de amor de Deus não é nos trazer um milagre, a perna que não tinha movimento, voltar ao movimento. Eu vou dizer mais ainda, eu quero aprofundar aqui, eu quero que os irmãos entendam. A maior prova de amor de Deus, nem tão pouco é ressuscitar o morto, como fez Lázaro. Não é fazer o surdo falar, nem o mudo ouvir, nem o cego enxergar. A maior prova de amor de Deus não é curar o câncer da pessoa, não é tirar a pessoa que está entubada. A maior prova de amor foi ter enviado uma pessoa excelente, extraordinária, sem mácula, sem pecado, justo, poderoso, Senhor e Criador de todas as coisas, o qual tudo foi criado por causa dele. Romanos 11:36, porque por ele, por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas. O universo, o ser humano foi criado por causa de Jesus Cristo, e é para ele. Então Deus envia o maior amor, é a maior revelação de todos os séculos, estava entre nós, e continua entre nós. Quando a gente lê em Hebreus 1:1, o autor fala que Deus outrora falou por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a respeito da pessoa de Cristo, mostrando que a bondade dele, mostrando que ele era generoso com os seres humanos, mostrando toda a evidência de amor, toda a manifestação dele para com os homens. Mas o que os homens fizeram? Descaso da pessoa de Deus. Então, Jesus Cristo é a prova final e mais perfeita do amor de Deus, da dádiva de Deus, que é o seu Filho. E isso é glorioso, meus irmãos. Ele enviou um Salvador, não nos enviou qualquer pessoa. Ele não nos envia apenas um representante dos céus, Ele não apenas nos envia um mediador qualquer, Ele nos envia a pessoa santa de Jesus Cristo. E é tão perfeito a vinda dele, que ele não nasce da concepção de um homem ou mulher, ele nasce do Espírito Santo, para provar ao ser humano que grande amor é esse. Deus não permite que Jesus Cristo receba a natureza pecaminosa como nós recebemos por causa do nosso pai Adão. Ele nasce da semente perfeita do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá e pá, na agraciada Maria. E eu quero dizer aqui, meus irmãos, Maria foi uma mulher agraciada, mas não esqueçamos que ela também nasceu numa concepção normal de um homem e de uma mulher. Nasceu também com sua natureza pecaminosa. Não esqueçamos disso. Ela não tem a atribuição de divindade. Ela não tem um atributo da onisciência, nem da onipresença, nem da onisciência. Ela não tem um atributo da presciência, de ter o conhecimento futuro das coisas que haverão de existir. Mas era uma mulher santa, sim, que buscava a face de Deus. Era uma mulher que se dedicava à obra do Senhor. E aprove Deus, assim, dar a ela o privilégio de poder conceber a pessoa de Cristo Jesus. Contudo, porém, entretanto, ela concebe Jesus Cristo sem esse Jesus ter natureza pecaminosa de um homem. Ele tem a natureza de um homem que chora,
que tem vontade de dormir, tem vontade de beber, que sente dores dos ossos, sentiu dores da chibatada, porém nunca descobriu e nunca teve essa maldição de conhecer pecado. Ele nunca mentiu, nunca se prostituiu, Jesus Cristo nunca cobiçou nada de ninguém, Jesus Cristo nunca levantou falso testemunho, Jesus Cristo nunca descumpriu os 10 mandamentos, ele foi fiel a tudo quanto o Pai lhe ordenou. Então deixamos bem claro isso. Então quero considerar algumas coisas aqui. Coloca aí o slide para que a gente possa já partir para o término. Próximo slide. Cristo se submeteu. O que ele se submeteu? Letra A. Ele veio em absoluta humildade. Verso de número 2, Isaías, capítulo de número 53. Vou citar Isaías 53, tá, meus irmãos? No verso 2 vai falar justamente isso. Que ele veio em absoluta humildade. Jesus Cristo, ele não veio pisando na cabeça, todo mundo dizendo assim, chegou o rei. Não, ele veio em sua absoluta humildade. Não é à toa que Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 2, versos 6, versos 7 e 8. Olha só o que está escrito. Filipenses, pode manter em Isaías, tá, minha querida? Filipenses, capítulo de número 2. Olha só, quem é esse Jesus Cristo que chegou na terra? Versos 7 e 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando nós falamos sobre Isaías 53, verso 2, quem é esse Salvador? Quem é esse amado de Deus? Esse poderoso Emanuel? Ele veio não como soberbo, ele não nasceu em manjedoura de ouro, ele não nasceu com os especialistas, ele não teve privilégios de uma criança rica, mas ele veio de forma humilde. E aqui vai uma palavra para todos nós pastoral: não queira ser soberbo, porque Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade. Não esqueça que soberba precede queda. Então veio em absoluta humildade. B, que está no slide aí, que fala justamente o verso de número 3 de Isaías, não foi acolhido, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, capítulo de número 1, está lá mais ou menos versos 10 e 11, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o recebeu. Ele veio para a sua nação, ele veio para os seus, para uma nação que deveria ser referência de um Deus poderoso, mas esqueceu que há um Deus poderoso, e os próprios, o que fizeram, o rejeitaram. Então esse Salvador não foi acolhido de braços abertos, infelizmente. Quiseram matar quando era criança, ele não foi bem acolhido, mas mesmo assim ele veio, sabendo que seria rejeitado pelos homens, mas mesmo assim ele veio. Letra C, sofreu pelos homens, levando sobre si os pecados deles. Verso de número 5 de Isaías 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha só o que Paulo escreve em Gálatas, eu acho fantástico, o que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Paulo escreveu o seguinte: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para a ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha só, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Os homens são perversos, o que Paulo está dizendo. Os homens não têm amor e precisamos amar, mas ele sofreu todas as transgressões por causa desses homens que vivem querendo destruir
uns aos outros. Ele sofreu, meus irmãos, e muito. Letra D. Foi o próprio Deus quem o colocou como substituto sofredor. Verso de número 6 de Isaías 53. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus se fez maldito por todos nós. Um Jesus que não tinha mancha, não tinha pecado, não sabia o que era ressentimento, e nem tampouco Jesus Cristo. Você pode ler em toda a história do Evangelho, Jesus Cristo nunca precisou se arrepender. Por que Jesus Cristo não se arrependeu? Porque nunca errou. Então ele nunca experimentou a dor do pecado. Ele nunca soube o que era o ressentimento, ou, meus irmãos, o sentimento ruim de pecar. Essas dores, esse sentimento, ele teve aonde? De uma vez só? Na cruz. E ele não apenas sentiu, meus irmãos, o pecado daqueles que estavam vivos em sua época, como ele estava sentindo o pecado de toda a humanidade. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, olha só que coisa poderosa. A maldição que o maldito, né, Jesus Cristo, no bom sentido aqui, porque ele se fez maldito, essa maldição, esse sentimento de maldição, ele pegou das gerações que ainda vão nascer, meus irmãos, para os irmãos terem ideia. Não foi apenas se fazer maldito de uma forma ali, contextual, contemporânea naquela época, não. Jesus Cristo se fez maldito por gerações e gerações que ainda haverão de nascer. Ele pegou o pecado de todo mundo e se fez pecado por causa de nós. Jesus já sentiu a dor do pecado, mesmo sabendo que uma criança ainda vai nascer. Os irmãos já mensuraram isso? Naquela época, Jesus Cristo já estava tomando sobre si o pecado dos 7 bilhões de habitantes que vivem nos dias de hoje. E o pecado daqueles que ainda hão de nascer. É claro que até a sua volta, porque depois não tem como não. Para os irmãos terem ideia, que a morte dele não foi apenas algo contextual da época, contemporâneo na época. É uma morte de gerações e gerações. Letra E. Havia uma absoluta resignação sobre o sofrimento. Verso 7. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Atos capítulo 8, 32 vai falar que ele foi levado ao matadouro e como cordeiro mudo não abriu a sua boca para reclamar. Eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente abre a boca para reclamar por pouco. Imagina o Senhor Jesus Cristo levando 39 chibatadas nas costas, levando a cruz, sendo escarnecido, humilhado, ainda chega na cruz e fala: Deus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Já para pensar nisso, meu irmão? E já para pensar como nós somos murmuradores, a gente reclama por Deus por causa dessa besteira, assim, ó, por causa disso aqui, ó. Irmã de mim, olhou feio para minha cara. Ah, Senhor, o Senhor ainda não trouxe aquela benção. Ele sofreu tudo e ficou calado ainda. E nós, que somos pecadores, que na verdade deveríamos andar em silêncio, somos os que mais reclamamos. Letra F. Ele morreu como um criminoso. Verso 8, por juízo opressor foi arrebatado. Um teólogo, agora não lembro o nome dele, um teólogo alemão, ele é professor de direito, ele falou que, ele analisando a condenação de Jesus Cristo, ele coloca uma expressão que eu acho interessante, que ele fala assim, foi a condenação mais injusta de toda a face da terra. Ele olhando na visão do direito, né? Foi a condenação mais injusta da face da terra. Mas olhando pelo prisma espiritual, foi necessário que Jesus Cristo padecesse. Aí vai aquela pergunta: quem que deveria estar na cruz morrendo? Era Jesus ou nós? Jesus. Por quê? Porque só ele que tinha a condição de morrer na cruz. Nenhum de nós teríamos a condição de morrer na cruz. Porque a nossa morte
não serviria de expiação, nem justificação, nem redenção e nem regeneração, porque o nosso sangue é corruptível. Porque nós somos corruptos, fomos corrompidos por causa do pecado, mas ele não. Ele foi na morte imaculado, se fez maldito, mas mesmo assim, ele foi um homem santo. E por fim, meus irmãos, ele morreu e não tinha culpa pessoal. Verso de número 9 para terminarmos. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não reclamou de nada, suas palavras nunca foram vomitadas, enfim, mas as palavras deles eram santas, eram maravilhosas. E esse Jesus Cristo que veio morrer por nós. E eu quero concluir, o último slide aí, por gentileza. Aí fala sobre os benefícios que ele deixou. Qual foi o benefício que ele nos deixa? O benefício, meus irmãos, de termos a redenção, claro, nele. Então ele deixou 2 benefícios para cada um de nós. Primeiro benefício que Jesus deixou, nós recebemos, que hoje nós estamos livres da culpa e da condenação eterna. Segundo benefício que o nosso Jesus Cristo nos deixou a herança de uma vida eterna com Ele. Todos os benefícios hoje nós temos por causa de Jesus Cristo. Claro que existem vários benefícios, mas eu pontuei apenas esses 2. Estamos livres da culpa e da condenação eterna, e nós herdamos a vida eterna com Ele. E agora eu quero concluir com as seguintes palavras. Pode colocar aí o último slide. Diante do seu estado de perversidade, nada mais restava ao homem a não ser sofrer a justa condenação dos céus. Deus, entretanto, cheio de misericórdia, não deseja a morte do perverso, mas que se arrependa e viva. Outra coisa que eu pontuei aqui também, resta agora, irmãos, que os perversos, os pecadores, se arrependam e se voltem para Deus, aceitando a salvação gratuita, que é oferecida em Jesus Cristo, a maior prova do amor de Deus. Quando o homem, por meio de Cristo, se aproxima de Deus, goza de duplo benefício. Quais eles? Está livre da culpa eterna e da condenação e recebe a herança da vida eterna com Ele. Então, meus amados, esse é o artigo 11, que falamos sobre a perversidade do homem, mas também sobre o grande amor de Deus. Que o Senhor, nosso Pai, tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida madura, para que em tudo possamos glorificar e exaltar o seu grande nome.